Olá, pessoas! INSS regulamenta perícia remota para benefício por incapacidade temporária. Como resultado do processo de desburocratização das longas filas de pedidos de benefícios por incapacidade temporária acumulados, o INSS soltou a portaria 1486 de 25 de agosto de 2022, regulamentando a perícia médica remota, ou seja, a dispensa da presença do segurado da Previdência Social nas agências do INSS quando o tempo de espera da perícia for superior a 30 dias. Essa portaria regulamenta com maior profundidade aquilo que já estava previsto na portaria conjunta MTP-INSS número 7 de 2022. A portaria 1486 trouxe a possibilidade de pedir o benefício apenas pelo aplicativo Meu INSS. Ou seja, não vale buscar fisicamente as agências do INSS. Desse modo, o atestado médico particular emitido segundo os requisitos da referida portaria 1486, se manuscrito, deve ser legível e sem rasuras, com a data do início da doença e o prazo previsto para o afastamento do trabalho. Também deve apresentar informações sobre a doença, tais como diagnóstico, CID, que é a classificação internacional de doenças, medicamentos utilizados, efeitos colaterais produzidos por esses medicamentos, histórico da doença e, se for o caso, os exames complementares. Os documentos médicos apresentados junto ao pedido precisam ter menos de 30 dias da data da sua apresentação. Portanto, não há como apresentar como fundamento documentos médicos não contemporâneos à doença, pela qual o segurado pretende se afastar do trabalho. Outro aspecto importante para se ter a perícia médica remota é que o período de afastamento não pode ser superior a 90 dias, ainda que de forma não consecutiva. Significa falar que, se o afastamento, por exemplo, dado pelo médico, for de 150 dias, a possibilidade de peticionar pelo benefício se dará apenas na forma presencial, ou seja, não é possível a perícia apenas pela mera análise documental. No caso da perícia presencial, há 3 formas de marcação: pelo site ou aplicativo de celular Meu INSS, pela central 135, de segunda a sábado, de 7 às 22 horas. Na forma do artigo 3º da portaria 1486, o requerente que, à época da publicação da portaria, tiver pendente perícia médica, poderá selecionar o novo gerencial também pelo site Meu INSS, marcando a opção auxílio por incapacidade temporária, análise documental AIT, que proporcionará o cancelamento automático da perícia anterior já marcada, mantendo-se nesta situação a data de entrada do primeiro pedido para marcar o início do benefício em termos financeiros. Agora, ao optar pela perícia documental, o segurado estará filiado obrigatoriamente ao limite de 90 dias de duração do afastamento do trabalho, ainda que de forma não consecutiva, sem possibilidade de pedido de prorrogação. É necessário muita atenção no atendimento das exigências normativas para o trâmite do pedido, especialmente no tocante à descrição da moléstia. Quer dizer, essa descrição deve ser detalhada ao ponto de provocar a aprovação pela perícia das razões invocadas pelo segurado. Isso dispensará o envio do mesmo
à perícia presencial por não conformação da documentação médica de acordo com o exigido pela portaria. Segundo o seu artigo 9º, se o requerente não fizer esse agendamento de perícia presencial no prazo de 30 dias, ocasionará o arquivamento do processo por desistência do pedido. Se houver, sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade de diligência complementar, a aprovação da documentação apresentada pelo segurado, este será comunicado da decisão por meio dos canais remotos do INSS. Caso a incapacidade se mantenha, pode ser pedida a prorrogação do benefício, ficando registrado que se o período de 90 dias previsto como máximo para a perícia baseada apenas na análise documental, não caberá mais a execução de perícia remota, mas apenas da perícia presencial. Agora, atenção, se o seu caso permitir ficar sem receber até a realização da perícia presencial, esse exame é melhor. Por quê? Porque a análise documental apresenta certas limitações, como a impossibilidade de prorrogação do benefício. Além disso, a perícia presencial possibilita a avaliação da pessoa diretamente pelo perito, situação que permite que se façam interrogações e obtenha esclarecimentos diretamente com a pessoa, o que pode ajudar a esclarecer pontos que não ficaram claros na análise documental. Outro plus da perícia presencial, aqui o segurado pode optar livremente, é abrir o ensejo a recurso no caso de negativa de concessão do benefício, o que é vedado administrativamente no caso da perícia remota. Mas a grande maioria dos segurados não pode esperar pela análise presencial, porque necessita logo do valor do auxílio-doença em mão. Assim, se a data marcada para a realização da perícia ultrapassar o prazo de 30 dias da data do agendamento, o segurado pode requerer a perícia documental. Quer dizer, em vez de esperar pela perícia presencial, o segurado antecipa o processo nos termos da portaria 1486, no sentido de agilizar a percepção do benefício. Isto é, solicita a análise documental pelo aplicativo Meu INSS. Agora, se a doença é ocupacional, ou seja, relativa ao trabalho do segurado, ou decorre de acidente de trabalho, nesses casos não pode haver a substituição da perícia pessoal direta pela perícia documental. Este foi o Soletrando de hoje. Inscreva-se neste canal para contribuir para a sua consolidação. Dê o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Grato pela atenção. Tchau!